sou Beatriz Venturi, professora de patologia do Aprimore. Sou formada em odontologia pela UFRJ, especialista em estomatologia, mestre em patologia. E hoje nós vamos voltar a conversar sobre patologia, falando sobre patologia glandular. Vamos continuar usando a referência de sempre, o Neville 2009 e o Reguesi 2013, que são as bibliografias mais utilizadas. E hoje nós vamos conversar sobre patologia glandular. Então, basicamente, vamos falar sobre mulheres, né? Que nós já tivemos oportunidade de comentar que mulheres são glândulas ambulantes que andam, que falam e, sem dúvida alguma, de uma forma geral, as alterações em glândulas são mais comuns em mulheres. Então, quando forem mais comuns em homens, a gente vai comentar. A gente vai começar falando de alterações reacionais, de alterações traumáticas em glândula. Em relação à glândula, uma das coisas que mais cai em concurso é que determinada patologia acontece aonde. Então, o local onde as patologias acontecem é uma coisa que cai bastante em concurso. Então, fique atento a esse item, a gente vai voltar, a gente vai sempre recapitular isso, mas é importante sempre se atentar para o local onde as patologias ocorrem. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é uma que cai bastante em concurso, que é a mucocele. Então, a mucocele é uma lesão traumática que se origina numa glândula, normalmente em lábio inferior, então esse é o local mais pedido, mas pode ser qualquer local em que a gente tenha glândula salivar menor. E a mucocele, ela é decorrente de um trauma. Então, o que acontece na mucocele? A glândula salivar menor, ela é traumatizada e aí duas coisas podem acontecer. Ela ter o seu ducto rompido e toda a saliva que é produzida, ela é então exteriorizada e fica restrita ao tecido adjacente, levando aquele aumento de volume conhecido, geralmente translúcido ou mais azulado, que é o que a gente chama de fenômeno de extravasamento de muco. Então é quando o ducto ele é perdido, o ducto é lesionado e toda a saliva então extravasa. Um outro processo que pode ocorrer e que clinicamente vai se manifestar da mesma forma, por isso a gente chama de mucocele, é o cisto de retenção mucoso. Quando há algum problema de obstrução no ducto, e aí há uma diferença aqui, uma alteração na permeabilidade, e a saliva não consegue sair, se acumulando então dentro do ducto e levando ao aumento de volume. Clinicamente, o que a gente vai ter é exatamente a mesma coisa, o aumento de volume, o nódulo mais translúcido. Na realidade, qual é a diferença do fenômeno de extravasamento para o cisto de retenção mucoso? Num, houve a ruptura do ducto. Então, no fenômeno de extravasamento, se a gente não remover a glândula, a lesão vai ficar recidivando. Com relação ao cisto de retenção mucoso, pode ser que aquela permeabilidade seja resolvida, que a saliva consiga sair sem problema e ela deixe, então, de aparecer. Então, isso explica por que alguns pacientes têm históricos de mucocele que estouraram e nunca mais voltaram, e outros têm histórico de lesões que ficam voltando frequentemente. Então, o ducto rompido, a gente não tem o que fazer. A gente precisa realmente remover a glândula. Então, é um aumento de volume, de tamanho variável. Geralmente, crianças e adultos jovens são mais afetados. O trauma é a causa mais comum. E ela varia de azulada a normocrômica, podendo até, associado a trauma, ficar um pouco mais esbranquiçada. É sempre de consistência flácida, então o que contém ali é saliva. Quando você rompe a lesão, o que sai é saliva. Lábio inferior é realmente o local mais comum. Então, eventualmente, a gente pode ter mucoceles mais superficiais, mais translúcidas, mucoceles mais antigas, traumatizadas, mais esbranquiçadas. De uma forma geral, se o paciente tiver hábito de mordiscar, de traumatizar o lábio, ele pode apresentar mais de uma lesão, como é o caso. Embora o lábio inferior seja o local mais comum e isso caia bastante em concurso, a gente pode ter a mucocele em qualquer local onde a gente tenha glândula salivar acessória. Então, a gente pode ter ventre de língua, a gente pode ter na região da mucosa jugal, palato, qualquer local onde a gente tem glândula salivar acessória pode vir a apresentar mucocele. Então, relacionado ao aparelho ortodôntico, não é raro a gente ter o trauma e apresentar a lesão, que vai ficando mais normocrômica ou mais esbranquiçada à medida que o tempo vai passando. Aqui a gente tem o sortudo premiadão, que além de um granuloma piogênico, tinha uma mucocele ali praticamente fazendo lesões beijadas.
Então, localização preferencial, lábio inferior. Como é que é o tratamento da mucocele? Remover a lesão e remover a glândula afetada. Porque, na realidade, a gente só vai saber se é um fenômeno de extravasamento ou se é um cisto de retenção quando remover a glândula. E aí a glândula já foi removida, o paciente já está tratado.